Hoje teve uma foto que repercutiu. O presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, se reuniu em São Paulo com o prefeito Eduardo Braide e a senadora Elisiane Gama. Na pauta, os rumos eleitorais de 2026 aqui no Maranhão. A candidatura de Braide ao governo do estado e o lançamento de Elisiane ao Senado. Você acha que da liga Braide com Elisiane, o eleitorado, como é que poderia ter uma reação a uma possível aliança dessa? Olha, Olavo, a gente não pode subestimar a capacidade eleitoral e de reação da senadora Elisiane, né? Agora sim, a liga não cola muito não, sabe? Não tem muita liga ela com o Eduardo Braide. A Elisiane é uma política de esquerda, né? O Braide é um político de centro-direita. Muito embora, na hora do pega pra capar, os caras relevem essas condições ideológicas, né? A gente está vendo aí ser costurada a chapa com o Orleans para o governo, o Everton Rocha para o Senado numa vaga e o Fufuca, que é de direita, na outra, né? Mas o John Coutrin, que é muito bem informado, revelou agora há pouco, lá no expediente final, que ainda não se trata de uma montagem de chapa, né? A gente tem que considerar que o Kassab é uma das cabeças mais estrategistas da política nacional, né? Ele conhece política como poucos. E ele tem no partido dele uma figura altamente competitiva, que é o Eduardo Braide. E tem também no partido dele uma senadora que tem essa capacidade de reação que eu falei agora há pouco. Mas o John tem os detalhes do que de fato representa essa foto aí, John. E aí, John, é isso que a gente quer saber. Se aí teve gente já colocando como certeza. Não. Eduardo Braide no candidato ao governo e Elisiane Gama candidata na chapa dele ao Senado. Então não é bem isso definido não, né? Não, tá longe, viu, Olavo, dessa definição. O Ricardo pontuou muito bem. O que acontece? O Kassab, como o Ricardo colocou, é o presidente nacional do PSD. E a Elisiane Gama hoje está no PSD, certo? E o Eduardo Braide também no PSD, que é candidato a governador. A Elisiane Gama, a priori, ela tenta aí, viu, participar da chapa governista do Palácio, né? Tenta aí pegar uma dessas vagas. A gente tem que, é importante lembrar que o presidente Lula já pediu por uma, que foi para o Everton. Se de fato ele pediu para o Brandão, vamos apoiar lá o Everton, né? Então, hoje o Everton, na chapa brandonista, ele está ali já colocado como um primeiro candidato. A segunda vaga está sendo discutida. Aí tem o próprio Fufuca, Elisiane, né? E tantos outros nomes aí. Em relação a essa foto, ela nem foi ali próxima do feriado, não foi de hoje não, ela não é de hoje. E foi apenas uma conversa, não foi ali definido, que o Kassab chegou, olha, Braide, o candidato tem que ser Elisiane ao Senado, não foi isso não. Foi apenas ali para uma conversa inicial, né? Até porque a Elisiane Gama, ela tem também que se movimentar. Se não der para ela lá na chapa do Palácio, ela tem que também procurar um espaço para ela, numa outra chapa, não é? Porque a Elisiane também, ela sabe que ela é de esquerda, é ligada à base do Lula, a gente sabe disso, não é? Se não der com a chapa do Brandão, ela também já andou aí conversando com a turma do Camarão, com os dinistas, ela sempre foi aliada do Flávio Dino, na época, né, do Flávio Dino, foi apoiada pelo Flávio Dino e se elegeu na chapa do Flávio Dino, importante destacar isso, então também tem relação com os dinistas. E agora, né, ela está num partido aí em que é o Kassab, que o Kassab, a priori, tinha feito um acordo com a Elisiane que ela assumiria o partido do Maranhão. Vocês lembram disso, né? Depois da eleição. Era o Edilásio Júnior. Aí ocorreu que o Braide entrou em cena como possível candidato a governador e o Braide, para ser candidato, ele precisa ter o partido na mão. Então o Kassab disse, não, vamos dar partido para o Braide, mas a Elisiane Gama fica aqui na Nacional. Acho que ela é uma das vice-presidentes, né, Ricardo? Ela tem um cargo na Nacional. Então eu contemplo a Elisiane ali na Nacional. Mas assim, realmente eu concordo com o Ricardo, não há essa liga toda aí do Braide com a Elisiane não, viu, gente? E eu acho também que se depender do Braide, talvez ela não seja a favorita para ocupar a chapa de senador, não.
o Brade deve aí, né, se ele for candidato mesmo a governador, ele deve negociar essas vagas de Senado com alguém que possa compor com ele, para atrair partidos, entendeu? No caso, por exemplo, Fufuca não encontra Guarita lá na base no grupo brandonista, na chapa brandonista, poderia vir, por exemplo, trazer a federação para, né, o Eduardo Brade. Então, assim, essa vaga ainda vai ser discutida. Tem o Laésio também, que não pode descartar, né? Poderia ser esse nome, junto com o Eduardo Brade, governador, Laésio, senador. Então, assim, nesse momento, talvez, nem o Eduardo Brade pensa nessa possibilidade de ter Elisiane Gama como candidata a senadora na sua chapa. Não tem nada definido em relação a isso. Só para dar o crédito, o pessoal que está vendo pela televisão, pela internet, viu a marca lá do nosso colega, o Marco Aurélio Dessa, né? Meu amigo, nosso amigo, Marco Dessa. E aí o pessoal que está no rádio, a foto que a gente está exibindo na tela é o prefeito Eduardo Brade, ao centro o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, e à esquerda do Kassab, né, à direita da foto de quem está vendo, a senadora Elisiane Gama, essa foto publicada hoje no blog do Marco Dessa. E por último, que você comentar, essa foto também foi vista como uma espécie de recado, viu, da Elisiane, né? Sim. Olha, vocês não querem, né? Não estão dando uma oportunidade para mim na base brandonista, né? Estou aqui tentando viabilizar por outro lado, né? Eu não vou cantar aquela música do... Canta. Já é Adriane, eu já cantei aqui. Só para finalizar esse assunto de Elisiane Gama e Eduardo Brade, eu acredito lá nos meus, né, no meu achismo, que a senadora Elisiane Gama teria uma eleição mais tranquila, mais garantida se ela, por exemplo, abrisse mão da vaga do Senado e fosse concorrer a deputada federal, por exemplo, né? Ela poderia ter mais chances ali de disputar, que a gente vê muita gente aí de olho nessa vaga do Senado, nessa segunda vaga, no caso, do lado brandonista, e do lado do Eduardo Brade, não sei, parece que a gente não vê muito essa liga, assim, até porque eu acredito que muitos dos eleitores do prefeito Eduardo Brade iriam ficar, né, com uma pulga atrás da orelha, com uma interrogação, assim, como é que une pessoas tão diferentes, apesar de estarem no mesmo partido, de pensamentos tão diferentes e de públicos, de eleitores. E tem um detalhe, né? Na eleição de prefeito, a Elisiane apoiou o Duarte, mesmo estando no PSD do Brade. Sim. Vocês lembram disso, né? Sim. Exatamente. E acho que ele não esquece também, prefeito. Isso, eu tenho certeza que não. Ele não esquece também, não. O John lembrava agora há pouco lá no expediente que a Elisiane, ela tem as chamadas emendas, né? Então, se de fato ela recuar para deputado federal, muito provavelmente aí a chance de ela ocupar uma das cadeiras é muito forte. Exatamente. Pode até pelo PSD lá, porque Pelo próprio. o Fernando Brade vai ser candidato federal também, né? Deve puxar a volta aí junto, o partido. Vamos ver como é que vai ficar aí esse costurar da política maranhense. São 7 horas e mais 22 minutos. Vamos girar aqui com a nossa pauta, com a nossa informação. Você aí do outro lado participando com a gente, aqui no nosso 2106-9403. Deixa eu fazer aqui um registro. Tem o pessoal comentando aqui, dizendo que cabos elétricos estão entrelaçados na árvore, na Praça de Nossa Senhora da Conceição, na Vila Esperança, em frente à Escola Municipal Aide Chaves. E aí, né, que já entrou com vários protocolos e nenhuma providência da Equatorial e da Prefeitura, nada foi tomado ali, né, porque está entrelaçado ali na árvore. É o Chico da Vila Esperança chamando a atenção aí para essa situação complicada lá de cabos pegando lá em uma árvore lá naquela localidade. Só alertar o pessoal para não se meter lá e querer podar a árvore por causa desses fios aí. Esperem o pessoal especializado, né? Que é da Equatorial, ou salvo engano meu, o Corpo de Bombeiros também faz esse serviço. Em caso muito extremo, né? Verdade, não dá para se meter para fazer um negócio desse sozinho aí. Vai ficar longe para garantir a sua segurança e da sua família.